A gente recolhe a oferta, Raquel, tá bom? A gente acostuma com liturgia, né? Quando muda um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de ofertar. Glória a Deus. É tão interessante que nós nos acostumamos com liturgias, e tem pessoas que são apegadas à liturgia. Se mudar um pouquinho, ela se escandaliza. Ah, meu Deus, como é isso? A direção é do Espírito de Deus. Você pode permitir, diga amém. Isso, vamos nos acostumando com isso. O Espírito de Deus tem a direção da sua obra. Ele é o dono da igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 43 ao 46. Você que está em casa nos acompanhando, abra sua Bíblia também e abra o seu coração. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 43 ao 46. No hebraico é Bereshit, Esdrim Ve-Sheva, Arbarim Shalosh, Arbarim Sheish. Gênesis capítulo 27, versículos 43 ao 46, diz assim, acompanhe a leitura. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, para que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me serve a vida? O capítulo 28, ainda de Bereshit, de Gênesis, versículo 1 e 2 diz assim, e Isaque chamou a Jacó, baixa um pouquinho o volume do meu microfone, por favor, Mário. E Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai para Padã Arã e à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Espírito de Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra. E eu peço, Senhor, que pelo teu Espírito, o Senhor traga à luz o entendimento de todos os que estão aqui e também dos que nos acompanham pelas redes sociais. Manifesta-te, pois o Senhor é onipresente. Nós cremos assim. Abre a porta da tua palavra e fala poderosamente conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Bendito seja o Senhor para sempre. O texto que nós lemos demonstra o desespero de Rebeca, esposa de Isaque, tentando resolver um problemão que para muitas pessoas não é um problemão. Rebeca se desespera. Ela se desespera falando com seu marido Isaque, olha, Jacó não pode tomar
para si mulher daqui dos heteus, dos cananeus. Não. Para que continue a aliança e a herança de nosso pai Abraão, que o Deus dos céus fez com ele, é necessário que ele se case com alguém da família, da linhagem da família, para que a herança e para que a promessa feita dê continuidade. É tão interessante isso aqui. O desespero de Rebeca com relação ao que estava acontecendo, porque o texto diz que Esaú, aos 40 anos de idade, porque na cultura judaica, o homem, a partir dos 30 anos, ele é considerado adulto. Ele pode ensinar, ele pode exercer ministério, ele pode exercer a chefia, o governo de uma casa. Então, Esaú, com 40 anos de idade, diz o texto bíblico, que ele tomou para si mulheres hetéias. Isaac ficou desesperado. Isaac morreu com 180 anos de idade. Presta atenção no contexto histórico que eu estou trazendo para você. Isaac morreu aos 180 anos de idade. Isaac foi fiel ao seu pai, o patriarca Abraão, que em hebraico é Avraham. Isaac foi fiel ao patriarca Abraão, seu pai. Ele deu continuidade à herança que Abraão recebeu do Deus eterno. Ele deu continuidade à promessa que Abraão recebeu do Deus eterno. E agora nós encontramos Isaac já idoso, bastante idoso, e quando ele estava com 180 anos de idade, o texto bíblico diz que ele já não conseguia mais enxergar. Ele estava com dificuldade para enxergar. Ele estava bastante idoso, um homem com quase 200 anos de idade. E os seus filhos em todo vigor. Esaú fazia o que bem pensava, o que bem parecia aos seus olhos. Esaú nunca se importou com a promessa e somente com a herança. O olho de Esaú era apenas para a herança, porque Isaac era um sheik, um homem muito rico. Imagine um herdeiro de Abraão, um herdeiro do homem que Deus chamou no capítulo 12 de Bereshit, de Gênesis. Deus chama Abraão, fala com ele e diz para ele assim: bom, sai da tua casa, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, porque eu tenho promessas na tua vida. Eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu irei amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você acredita nessa promessa? Diga amém. Eu creio nisso, irmãos. E eu tenho muitas experiências para contar para você, esses 15 anos dirigindo igreja. Te abençoarei grandissimamente, disse Adonai. Adonai é Deus em hebraico. Disse Adonai a Abraão: te abençoarei grandissimamente. A tua semente serão como as estrelas do céu. Se tu conseguir contar, começa a contar aí, porque assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão confiou na promessa, esperou na promessa, aguardou na promessa. Isaac assume toda a herança. Imagine a herança que Isaac assumiu. Toda a riqueza, toda a prosperidade de Abraão, Isaac assumiu. Ainda que houve fome no Egito na época de Abraão, Deus manteve a família de Abraão próspera. E ainda que houve fome também, uma segunda fome, na época de Isaac, Deus manteve Isaac próspero, porque se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, nenhum mal chegará à tua tenda. Bendito seja Deus para sempre. Praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, você crê nisso? 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor guardará a tua vida, porque Ele tem promessa na tua vida. Bendito seja Deus
Deus para sempre. Aonde, num período da fome, num período de seca, de escassez, aonde Isaac cavava no deserto, não tinha nada, mas Isaac cavava e ali vertia água, porque a mão de Adonai estava sobre ele. Oh, bendito seja Deus para sempre. Mas é importante que Isaac casou com Rebeca. Pela orientação do seu pai Abraão, Isaac casou-se com Rebeca e foi fiel a Rebeca até morrer. Olha que coisa linda. E Esaú, pastor Luciano, as Sagradas Escrituras diz que ele vendeu a sua herança, sua primogenitura, a herança espiritual, por um prato de lentilha. Ele não estava nem aí com os conceitos espirituais. Olhe para mim aqui, nós estamos vivendo uma geração que não está preocupada com os conceitos espirituais. Presta atenção, as pessoas são enganadas pela aparência. Olhe para mim, o Senhor está contemplando o teu coração nesta noite. O Senhor contempla o teu espírito, a tua alma, a tua vida. Se de fato encontra-se no altar do Altíssimo, Deus está sobre a tua vida e Ele vai caminhar contigo. Aonde você andar, o Senhor estará contigo. Isso é promessa. É interessante que, com todo esse contexto espiritual e próspero, dois homens muito ricos, Abraão e Isaac. Quando Abraão morre, Isaac assume a herança. E quando Isaac morre, tinha dois herdeiros, Esaú e Jacó. E o que fazer com a herança? Ei, tinha uma herança, diga comigo, herança. E uma promessa, diga comigo, promessa. São duas coisas que eu quero compartilhar com você. O tema da mensagem é a herança destruída. Grave isso, eu não vou pregar de novo. A herança destruída, a menos que você veja no YouTube, no meu canal, senão eu não vou pregar de novo. A herança destruída. São dois homens ricos, sheiks, no Oriente Médio. E de repente, Isaac, aos 180 anos de idade, ele morre. Porque você não vai durar aqui na terra para sempre. Olhe para mim, há um propósito de Deus contigo aqui na terra. E esse propósito você precisa correndo. Você precisa de imediato buscar em Deus, entender esse propósito, para que você viva esse propósito e não destrua a herança junto com a promessa que Deus tem na tua vida. Porque se nós não tomarmos cuidado, olha para mim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então nós vivemos em um contexto de uma batalha espiritual constante, travada. E olha que coisa interessante que Deus me revela para pregar para você nesta noite. Bendito seja Deus. A herança destruída. Uma herança destruída não significa que a promessa também foi destruída. No caso de Isaac e Abraão. O que é herança, pastor Luciano? É bem, direito ou obrigação transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão. Você morre, alguém vai herdar aquilo que você deixou. Nós recebemos do Senhor. Herança é o que você recebe como herdeiro. Você acha que alguma coisa que você tem é seu? Não é. Não é seu. Você é mordomo e você está cuidando de uma herança que o Senhor colocou na sua mão. Você entendeu? Diga amém. Você que está em casa, Deus colocou uma herança na sua mão. E você precisa ter responsabilidade para que você não destrua a herança que Deus colocou na sua mão. Pastor, como que eu posso destruir a herança? Continue me ouvindo pregando que você vai entender. Continue me ouvindo, preste atenção aqui.
Promessa, herança e promessa. Promessa é a ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. E no contexto de Abraão e Isaque, essa promessa foi de cunho perpétuo. Porque o próprio Deus assumiu, no capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que o próprio Deus assume essa aliança e manda Abraão abrir aqueles animais, as metades dos animais, como era de costume uma aliança naquela época, e Abraão parte aqueles animais no meio e fica aguardando Deus passar junto com ele, porque eles abriam os animais e os dois homens caminhavam, passavam por dentro daquelas partes de animais mortos e abertos, e duas pessoas da aliança passavam no meio daquelas metades. E se alguém fosse mau caráter naquela aliança, deveria morrer como aqueles animais. É tão interessante que Deus pede para Abraão matar os animais e abrir as metades, e Abraão coloca e fica esperando Deus vir, e Deus demora de vir. E glória a Deus que o Senhor não veio na hora que Abraão esperava. Ei, Deus tem o seu momento de vir. Ele vem na hora certa. Deus não se atrasa, absoluto. Não fique agoniado. Deus não se atrasa. Ele tem o momento certo, o tempo certo. Bendito seja Adonai para sempre. Presta atenção que a Bíblia diz que quando Abraão esmureceu, Deus veio numa bola de fogo, passou por aquelas metades, sobrou apenas as cinzas. Abraão ficou espantado porque Deus passou sozinho e disse para Abraão assim: eu sou contigo. Eu assumo a aliança contigo, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu creio nesta promessa. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Bendito seja o Senhor. É tão importante saber que Deus vai amaldiçoar quem me amaldiçoar. Eu não preciso nem fazer nada, porque o juízo está na mão de Adonai. Levante a sua mão e adore a Ele. Eu não preciso fazer justiça, porque a justiça está na mão dele. Quando Deus se compromete dizendo: olha, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, ele está assumindo na sua aliança de cunho perpétuo abençoar Abraão e prosperar a vida dele. Preste atenção aqui que Abraão foi fiel. Abraão é considerado amigo de Deus nas Sagradas Escrituras. Não há o que contestar. Abraão foi fiel até o dia da sua morte. E Deus se manteve fiel. Prosperou o patriarca Abraão. E Abraão morreu com 140 anos de idade. 40 anos menos que Isaac, porque a herança que Deus tem para você é muito maior do que as suas expectativas. Quantos podem receber isso? Levante a sua mão e receba no nome de Yeshua. E Yeshua é Jesus em hebraico, para você que não sabe. Então presta atenção, porque Deus prosperou. Abraão morreu com 140 anos de idade e ele foi fiel à promessa. E na vida daquele que é fiel, a herança prospera. Ei, escute isso. A herança vai prosperar na tua mão, porque você é fiel. Glória a Deus. Porque você reconhece que não vem de você, vem do alto para você, vem do alto céus, alcança a tua vida. Porque Adonai disse no capítulo 28 de Deuteronômio, está escrito lá: olha, a bênção virá sobre ti e te alcançará aonde você estiver. Receba aí no nome de Jesus, porque eu creio nesta palavra. Eu não preciso correr atrás da bênção. Olha que coisa tremenda. Tem pessoas: não, pastor, vamos ali porque eu vou atrás da minha bênção. Eu não vou atrás da minha bênção. A bênção vem sobre mim.
e me alcança aonde eu estiver, oh glória, oh bendito seja Deus, o Deus de Abraão está aqui, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Então não para esse negócio, essa conversa fiada, vou atrás da minha bênção, para com isso, irmão, a bênção vem e te alcança, é promessa dos céus, é promessa de Adonai, bendito seja o Senhor. Seja fiel e tenha compromisso com a herança e com a promessa. Preste atenção nisso aqui. A herança é continuada por Isaac. Capítulo 26 de Bereshit, de Gênesis, versículo 24, 25, diz assim: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo, que já havia morrido. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e o seu servo. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Olha isso. Anos depois que Abraão morre, Isaac herda toda a herança. Isaac agora era o administrador da fortuna, da prosperidade do amigo de Deus que havia morrido. Eu quero fazer você pensar nesta noite. Porque nas suas mãos, nas minhas mãos, existe uma herança. O que você está fazendo com essa herança? Será que você vai destruir essa herança? Ou você vai glorificar o nome do Senhor com esta herança que você tem? Aos 80 anos de idade, Isaac morre. E agora tinha 2 homens com a responsabilidade de dar continuidade à herança: Esaú e Jacó. Isaac já estava com seus 180 anos, já não enxergava mais, e diz a Bíblia que ele chama Esaú, os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro na frente e Jacó agarrado no pé dele, no calcanhar, né? E Deus ali revela o mistério: o maior servirá o menor. Oh, glória. Esaú era maior, Jacó era menor, e Deus profetizou. Isaac, aos 180 anos, ele chama Esaú para o abençoar, e o texto diz que Rebeca engana Esaú junto com Jacó. Pronto. A partir dali, Esaú projeta, arquiteta um plano para matar o seu irmão, para que ele sozinho pudesse ficar com a fortuna do sheik Isaac. Desde sempre, Esaú nunca foi interessado com as coisas espirituais, mas com as coisas materiais ele era muito bem dotado. Então ele estava interessadíssimo na fortuna que o velho Isaac, com 180 anos, agora ia morrer. E ele expulsa o seu irmão, ele ia matar o seu irmão, mas Rebeca fica aflita e diz assim: não, Jacó tem que sair daqui, porque senão Esaú vai matar ele. E a gente, o que a gente vai fazer? O que 2 idosos vão fazer se os 2 filhos, cada um de 40 anos eles tinham de idade, o que 2 idosos de mais de 100 anos vai fazer? Ficar olhando eles se matarem. Então a Rebeca diz assim: olha, não dá para deixar esses 2 homens juntos. Vamos pegar Jacó, que tem um espírito diferente. Porque quando você tem Deus na vida, as pessoas percebem isso. Quando Deus está na tua vida, você é diferente. Isso é fato. E as pessoas têm essa percepção, porque elas conseguem visualizar a essência de Cristo sobre a tua vida, porque pelo Espírito de Deus nós somos transformados e moldados todos os dias. Você percebe isso? Diga glória a Deus. Tudo bem que algumas pessoas como Esaú são teimosas e dão muito trabalho para Deus. Eu fico preocupado, porque o texto de Hebreus diz que Esaú gemeu, chorou, pedindo a Deus, e Deus não aceitou ele mais na promessa. Quando Deus rejeita alguém, olhe para mim aqui, não há o que fazer.
E não adianta você entrar em briga com Deus. Tem gente que fica brigando com Deus, né? Mas Senhor, Querido, você não vai ganhar uma com Deus. Deus é Deus e acabou. Amém? Então, 2 homens eram os herdeiros. Jacó teve que fugir. Pegou uma mochila com sua roupa do corpo. Não sei se ele pegou um camelo para atravessar aquele deserto de quase 800 quilômetros. Não sei. Mas ele caminhou cerca de 800 quilômetros. Mas pegou uma mochila e caminhou sozinho naquele deserto. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, ele chegou num lugar chamado Betel, colocou uma pedra de travesseiro e orou dizendo: Deus, se o Senhor me levar em paz e me trazer novamente a esta terra, eu lhe darei o dízimo, a herança. Ele está falando da herança. Eu lhe darei o dízimo de tudo o que o Senhor me der nessa jornada, nessa caminhada. Levante a mão e glorifique ao Senhor, porque Deus está falando contigo nesta noite. Jacó vai 21 anos. Presta atenção. O que mais Esaú queria era ter Jacó longe. Era o que mais ele queria. Porque aí ele tinha uma riqueza na mão. Aí ele tinha muito dinheiro para fazer o que ele quisesse. Olhe para mim, Deus deu a herança para você para quê? Para você gastar no seu reino ou para você dar para o mundo? Esaú, ele destruiu a herança que Deus deu a Abraão e cultivada por Isaque. Jacó foi para Padã-Arã, ficou mais de 20 anos lá. Quando ele voltou de lá, ele era o homem mais rico do que Labão, seu sogro, que tentou enganá-lo por várias vezes. Porque quando Deus está na vida de um homem e de uma mulher, não há principado e potestade do inferno contra a tua vida. Se Satanás tentar tirar um de você, Deus vai te dar 1000, porque ele multiplica. Quem acredita, liga glórias ao nome bendito do Senhor. Labão tentou enganar Jacó por várias vezes e Deus multiplicava a fortuna de Jacó, porque Deus estava interessado no coração de Jacó para dar continuidade à promessa a Abraão. Se não fosse Jacó, se a promessa ficasse e a herança ficasse apenas na tutela de Esaú, o Deus da Bíblia seria esquecido nas montanhas de Edom, também chamado de montanhas de Seir. Sabe o que Esaú fez com a fortuna que ele recebeu? Ele construiu umas cidades fortificadas. Ele construiu Edom, as montanhas de Seir. Ele foi habitar em montanhas. Para chegar lá, tinha que montanhas que precisavam muito íngremes. E ele descobriu a técnica, a tecnologia do cobre. E ele passou a vender armas para os povos vizinhos. Por acaso algum vendedor de armas é pobre? O que Esaú fez com a herança que ele recebeu de Deus? Fez armas para destruir. Mas era isso que Deus queria? Qual que é a sua intenção mesmo com aquilo que Deus tem dado para você? É para você destruir? É para você fazer armas? Ou para você depositar na obra do Senhor? Porque nós temos uma escolha. Esaú tinha uma escolha. Assim como Jacó tinha uma escolha. A diferença é que Esaú tinha uma fortuna nas suas mãos, na sua tutela. E ele fez conforme ele quis. Se tornou um sheik vendedor de armas com a herança que ele recebeu de Abraão. Agora você observa Deus, observa Adonai, olhando para aquele contexto e visualizando Esaú acabando, destruindo com a herança e também com a promessa que Deus fez a Abraão. Enquanto Deus estava trabalhando
e prosperando a vida de Isaac. Esaú estava gastando a herança e multiplicando muito, ainda mais a sua fortuna no cobre. E os estudiosos dizem que precisavam de uma alta tecnologia para extrair o cobre. E Esaú tinha muito dinheiro para isso, porque ele pegou a herança de Abraão e de Isaac e depositou no cultivo do cobre para construir armas. Olhe para mim aqui, por favor. O Deus dos céus chama Abraão no capítulo 12 de Bereshit e diz assim: olha, eu vou te abençoar, anda na minha presença, seja perfeito. E aí, de repente, chega Isaac. Isaac continua mantendo a aliança. E agora chega em Esaú. Esaú destrói a herança. Você acha que isso ficou barato para Esaú? Eu disse para você que Deus não perde nenhuma. Você pode até achar que está levando alguma vantagem, destruindo a herança que Deus colocou na sua mão. Mas você não tem vantagem. É um engano do inferno, porque Satanás engana. É um engano do inferno você achar que você vai destruir a herança que Deus colocou na tua mão e não vai acontecer nada com você. Ah, pastor, Esaú estava lá, de boa. Lógico que ele estava de boa. E Deus, será que Deus estava de boa? Preste atenção aqui que eu quero aguçar o seu conhecimento bíblico. Aí você vai entender a amargura de espírito de Isaac e Rebeca. Aqueles dois homens de 40 anos, e um deles já havia tomado 2 mulheres hetéias. 2 mulheres. Observe o que diz no capítulo 26 de Bereshit, de Gênesis, versículo 34 a 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite. A Judite apareceu aqui. Filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu também. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Por que aquelas 2 mulheres hetéias foram amargura de espírito para Isaac e Rebeca? Porque Isaac e Rebeca estavam preocupados com a herança, que eles estavam dedicadamente cuidando. Ei, quando as coisas saírem do seu controle, deixa que Deus está no negócio, Ele vai entrar com providência. Eu vou até um certo limite. Agora Deus, olhe para mim, Deus vai além de todo e qualquer limite. Não coloque limites em Deus, porque Deus, Ele vai além de qualquer limite. E nós nos enganamos. Como é que você destrói a herança de Abraão, o amigo de Deus, e não acontece nada com você? Meu Deus, como é lindo estudar a Bíblia. Preste atenção. O que diz a palavra de Deus? A herança que foi destruída. A reação de Adonai, Adonai é Deus em hebraico. A reação de Adonai com a herança que se tornou maldita foi de muita indignação. Escute isso aqui. Vários profetas anunciaram a ruína de Esaú. Vários profetas anunciaram a ruína de Esaú. E por que vários profetas? Profetas que foram contemporâneos e profetas que não foram contemporâneos. Isso é para que eu e você entenda que durante toda a trajetória de desobediência, de orgulho e teimosia de Esaú, Deus estava usando alguém para dizer para ele, para falar para ele, dizer: olha, o que você está gastando aí não cobre, o que você está queimando aí na maldição é a herança do Deus eterno com Abraão, teu pai, teu avô. Ezequiel capítulo 35 fala:
Isaías capítulo 34 também fala. Amós capítulo 1 também. Joel capítulo 3 e Jeremias capítulo 49. Fala do que Deus iria fazer com Esaú, porque ele destruiu a herança. Percebe que tem profetas contemporâneos e profetas que não foram contemporâneos. Isso significa que durante todo o fluir, o desenrolar do Antigo Testamento, Deus estava dizendo para Esaú: se arrependa e peça misericórdia, porque você acabou com a herança que Deus deu a Abraão, teu avô, e Isaac, teu pai, cuidou até os últimos dia da vida dele, que foi 180 anos. Mas pensa se Esaú quis ouvir a voz de Deus. E sabe uma particularidade que as Sagradas Escrituras têm? Você conhece o profeta Obadias? Ele escreveu um capítulo apenas. É um livro pequenininho. Obadias, único capítulo. Obadias escreveu exclusivamente para pronunciar o juízo de Adonai sobre a nação de Edom, dizendo: destruirei a descendência de Esaú da face da terra, porque ele destruiu a herança e a promessa que eu fiz a Abraão. Ah, pastor, eu faço o que eu quiser. Sim, Esaú também fazia. Você não está preocupado com o que o Deus dos céus pode fazer de retribuição? Eu vou ler o texto aqui de Obadias, é o único. A partir do versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Edom é Esaú. A nação de Edom foi construída por Esaú. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela, Edom, para a guerra. Deus decreta guerra contra Edom. Porventura sobraria alguma coisa de nós se Deus decretasse guerra contra nós? Você acha que sobraria alguma coisa? Deus decreta uma guerra contra Edom. Presta atenção que a cidade de Edom era fortificada. O brilho de Edom chamava a atenção de todas as pessoas, porque era muito rica, muito tecnológica, tinha tudo que enchia os olhos, mas os olhos de Deus ardia de ira contra Edom. Eu vou continuar lendo aqui. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu que és desprezada, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, diz Adonai, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estão destruídos, não furtaria o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vitimadores, não deixaria alguns cachos, como foram buscados os bens de Esaú. Deus está dizendo como que ele ia destruir. Como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Não dá para se esconder de Deus. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que fará parecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Seir. E os teus valentes, ó Temã,
estão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Cobrir-te-ão a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas tuas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem alargar a tua boca, no dia da angústia, não entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias olhar satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército, no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restaram no dia da sua angústia, porque o dia do Senhor está perto. Sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós beberdes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e sairão como nunca tiveram, e serão como nunca tiveram sido. Sabe o que é isso aqui? Uma profecia exclusiva para um povo, para um homem que destruiu a promessa que Deus colocou na mão dele. Destruirei Edom. E Deus fez isso de um dia para outro? Não. Profetas contemporâneos e não contemporâneos anunciaram a ruína de Edom. E Edom, como muitos até hoje, não deram ouvidos à voz da pregação de Adonai. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Quantos aqui reconhecem isso? Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está interessado com a herança que Ele te deu para administrar? Está. Pastor, Deus não precisa de dinheiro. Esaú pensava assim. O que aconteceu com ele? Não é só vocês que estão me ouvindo, eu estou pregando para milhares de pessoas. O que aconteceu com Edom? Foi exterminado da face da terra, porque não soube honrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Fique de pé, por favor. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu não quero continuar pregando mais, mas eu quero saber de você e quero que você reflita. O que de fato você está fazendo com a herança que você recebeu do Senhor? Satanás vai começar a trabalhar no teu coração de tal maneira, que você vai começar a fazer planos como Esaú fez, com a herança que não é sua, com a parte que não é sua, é do Senhor. Satanás vai trabalhar de tal maneira que você vai começar a arquitetar, fazer planos, mas não é seu. E o Senhor está dizendo para você nesta noite, o que é meu, o que é seu. Ponto. Ou então você rasga as profecias das Sagradas Escrituras, se você é tão bom assim. Rasga e joga fora. Porque Esaú rasgou. Esaú rasgou a promessa que Deus fez. Por Esaú,
o Deus da Bíblia seria esquecido nas montanhas de Seir, nas catacumbas das montanhas de Seir. Mas Deus levantou Jacó, levou para um lugar longínquo e trouxe ele 22 anos depois, próspero, pronto, afinado, para continuar, para dar continuidade à herança. Levante a mão, porque você é alguém que Deus escolheu para dar continuidade a esta herança. Bendito seja Adonai para sempre. Isso é Bíblia, meu irmão. Eu fiquei pensando essa semana toda, meu Deus, como que o Senhor escolhe um profeta para escrever exclusivamente sobre isso? E se você for ler os outros profetas que anunciaram, é a mesma coisa. Deus falou. Mas ele disse para Obadias assim: você vai escrever só um capítulo, só uma profecia, para que o meu povo entenda que a herança para mim tem importância sim, que a promessa para mim tem importância sim, e você é alguém que Deus tem abençoado, para que você possa abençoar a obra do Senhor. Oh, pastor, o senhor está falando de pedir dinheiro. Eu não vivo da obra, eu trabalho. A sua fidelidade com o Senhor, que vai abençoar e prosperar a sua vida, não sou eu. Agora, se você for infiel, se prepare. Como Deus foi no encalço de Edom e falou por muitos anos, Ele não vai poupar você, tenho certeza disso. Não é amaldiçoando a tua vida, é despertando um temor de Deus para com a sua vida, com relação à obra do Senhor, que depende de nós, de eu e você. Amém? Nós vamos contribuir com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Entendeu agora por que eu deixei para depois da mensagem? Oh, glória a Deus, como é bom pregar a palavra de Deus. Nós vamos adorar o Senhor com o hino, e você que está em casa também pode contribuir. Quem sabe você está longe, bem longe, como Esaú. E Deus me usou nesta noite para falar com você: olha, contribua porque você está sendo abençoado. Seja fiel porque você está prosperando. Não fica trocando de carro, trocando de casa, se esquecendo da herança, porque Deus está de olho em você. Não faz isso não, porque o Senhor está olhando para você. Pai amado, no nome de Jesus, diante da tua palavra poderosa, Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que com coração contrito, com coração quebrantado, com coração arrependido, Senhor, vão contribuir neste momento com a tua obra. Estenda a tua mão sobre a vida de cada um e faça prosperar, como o Senhor fez na vida de Jacó, que saiu de casa com a roupa de corpo, e 20 anos depois era o homem, um dos homens mais ricos da Mesopotâmia. Estenda a tua mão, Senhor, e abençoa o teu filho que tem sido fiel à tua herança, que tem sido fiel à tua promessa. Abre as janelas dos céus e faz cumprir a tua palavra, no nome de Yeshua, no nome de Jesus. Nós oramos, agradecemos a ti. Bendito seja o teu nome para sempre. Enquanto nós adoramos, você vai contribuir. E você que está em casa, tem o número do Pix aí no rodapé do vídeo. Você pode enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo para a obra do Senhor nesta casa. Glória a Deus. E refrigerar a minha alma, recito. Yeah.